Boa noite. No Globo Repórter de hoje, o rio que enche de vida um paraíso brasileiro. O Paraguai é a veia aberta que faz pulsar o Pantanal. De carro, barco, avião e até de aerobarco, nossa equipe revela a beleza das águas que atravessam 3 países americanos. Nessa viagem, que nem sempre segue o curso natural do rio, retratos de um Brasil quase desconhecido. A Vitória Régia do Pântano, raros animais selvagens e o último esconderijo das mais belas aves brasileiras estão na grande aventura pelo Rio Paraguai. Estamos no caminho das águas. Vamos viajar por um rio que corre 2.477 quilômetros. Corta o Brasil, o Paraguai e a Argentina. O rio das 3 nações atravessa o Pantanal e nos leva a uma viagem de sonhos. 2 pequenos barcos, aqui chamados de voadeiras, vão nos conduzir pelas lagoas e igarapés. Aqui se esconde um tesouro da natureza. 240 espécies de peixes, 360 espécies de aves. Entre elas, um símbolo do Pantanal, o tuiuiu. Jacarés, capivaras, ariranhas, o raro cervo do Pantanal e a onça pintada. As baías criadas pelo Rio Paraguai são maternidades da vida selvagem que pulsa no coração do Brasil. Aqui, plantas e animais se adaptaram a este mundo coberto de água. O Paraguai é o 5º rio em extensão da América do Sul. Faz a ligação de fronteira entre Brasil e Bolívia. Viajamos agora na companhia da maior ave brasileira, a ema. Nascentes formam várias lagoas. Nesse cerrado quase destruído pelo homem, a água brota do chão e se esconde no pouco que resta da vegetação. As nascentes estão em áreas de fazendas, que durante anos foram desmatadas para a criação de gado, agricultura e garimpo. Para chegar à nascente principal, tivemos que caminhar pela mata fechada. Pelo menos aqui, a natureza está preservada. Só aqui nesse trecho tem várias pequenas nascentes como essa. Parece um milagre da natureza. E um rio tão grande, um dos maiores do Brasil, comece assim, com tão pouca água. Nós ainda vamos percorrer 1.700 quilômetros pelo Rio Paraguai. Nossa viagem é embalada pela sinfonia do Pantanal. Garças, gaivotas, iguás vêm voando para a beira do rio. As araras azuis também chegam sem nenhuma cerimônia. Portais são quase irmãos. Quem podia imaginar? Cachorro brincando com porco do mato. O pequeno Luiz ainda não fala nem escuta, mas se entende muito bem com os amigos da fazenda. Ele adotou a linguagem do carinho com os animais. E conquistou até as araras azuis. Há bem pouco tempo, elas quase foram extintas, perseguidas em todo o Pantanal. Elas procuram o fruto desta árvore para se alimentar. Esta frutinha é a bocaiúva, a comida predileta das araras. Elas partem com o bico e comem a semente. Nesta fazenda, à margem do Rio Paraguai, há uma concentração muito grande de araras. Aqui, elas têm o alimento e não são perseguidas pelos caçadores. O patrão
sempre gosta mesmo, gosta muito desses passarinhos, então não deixa as molecadas arriscar, espantar os animais. Caçador aqui nem pensar. Não, nem pensar, de entrar aqui ele não deixa, é proibidíssimo. Lá tem a placa na entrada, lá é proibido caça e pesca aqui na fazenda, né? Na fase do acasalamento, elas não se separam. As araras são sempre fiéis aos seus parceiros. Agora estamos voando para outra área do Pantanal. Aqui também a preservação é prioridade. O seu Selden Silva, da fazenda Guacerito, só consegue fiscalizar todas as suas terras de avião. Do Rio Paraguai até a fronteira com a Bolívia, é proibido caçar e pescar. Corro com o caçador, com o pescador, tudo aí nesse tremzinho aqui. Corre com eles. Seu pantaneiro largado aqui, como eu sou o último aqui, o boliviano vem de lá, vem pegar o nosso bicho aqui, o cervo, o búfalo, o que lá não existe mais. O cervo, não existe mais nada lá. O boliviano come tudo. Na época de cheias, é quase impossível andar no Pantanal. Não há estradas. Único meio de transporte nesta imensa planície alagada. O Pantanal tem 6 meses de enchente e 6 meses de seca. A vegetação e os animais se adaptam a esse ciclo na região pantanosa. Mas para os homens, andar por aqui só de aerobarco. Motor de carro, uma hélice que parece mais um ventilador gigante, e vamos nós nessa aventura à procura dos animais mais raros dessa região, o cervo do Pantanal e os búfalos selvagens. O barco se movimenta rapidamente sobre a vegetação da planície alagada. Seu Selden avisa, estamos chegando na área de concentração dos cervos. Logo aparece o primeiro. O barco acompanha em alta velocidade. O animal corre assustado pelo pântano. Ele está acostumado ao ambiente alagado. Os outros, escondidos no meio da vegetação, começam a aparecer e fogem à procura de abrigo. Mais um cervo à nossa frente. Este é grande e forte. Corre mais rápido que os outros. A corça fica parada, amedrontada. Logo se recupera do susto e sai rapidamente correndo na frente do barco. Até uma grande capivara foge assustada para dentro do mato. Logo depois encontramos os búfalos selvagens, um dos maiores mamíferos do Pantanal. Acostumados ao ambiente alagado, eles nasceram aqui e sempre viveram em liberdade. Esse aí faz cara de quem vai atacar, mas logo desiste e foge. Mesmo na época das cheias, seu Selden conhece todos os caminhos da fazenda. Sabe onde encontrar e como tratar os animais. Eu nasci e criei aqui. E se eu sair daqui, não sei o que eu vou fazer. Vou resistindo aqui, vou mexendo até um dia melhorar as coisas, né? O dia amanhece. Iniciamos a nossa jornada nas pequenas boadeiras. Estamos indo em direção à Baía das Éguas. As aves se alimentam com facilidade e segurança. As árvores viram puleiros lineais dos cabeças secas, uma espécie muito comum no Pantanal. A paisagem muda, mas a beleza não sofre alteração. Os animais aparecem por todos os lados. Estamos entrando em mais uma baía do Rio Paraguai, local preferido pelos biguás para a construção de seus ninhos. Os filhotes são famintos e ficam o tempo todo buscando comida no bico dos pais. Eles são excelentes pescadores e pais muito atenciosos. Quando conseguem pegar o peixe,
vão direto para o ninho alimentar os filhotes. Os biguás alimentam os recém-nascidos com muito cuidado. Se o filhote cair do ninho, eles sabem que é morte certa. Embaixo dos ninhais, nas áreas alagadas, sempre ficam jacarés e piranhas esperando que os filhotes caiam na água. Nós vamos fazer uma experiência, colocar este frango, vamos servir o que seria o nosso almoço para ver a reação desses bichos. O jacaré logo avançou, ele vem rapidamente. Agora vamos jogar o galeto amarrado a uma corda para ver a reação das piranhas. Estão comendo. Estão que estão. Arrancaram da linha. Olha o que sobrou. Em pouco tempo que nós jogamos lá embaixo, olha o que sobrou do galeto. Os jacarés também preferem a tranquilidade das baías. Este aqui deixa chegar bem perto, mas foge rapidamente. Um século de perseguição. Os jacarés sempre foram o maior alvo dos caçadores de Pérez no Pantanal, mas agora estão protegidos por lei e se reproduzem com facilidade nas baías do Rio Paraguai. Eles crescem e morrem aqui dentro. Um jacaré que não consegue mergulhar. Ele está com um problema físico de atrofia nas duas patas da frente. Ele está com essa parte do pescoço também muito estreita. Aqui, ó, ele não consegue mergulhar. Ele tenta reagir, pode bater até com o rabo, mas não consegue mergulhar. Olha só. Está boiando, é um jacaré que não afunda. Pode acontecer, deve ter ficado enterrado e quando ele veio muito fraco não conseguiu alimentar. O guia retira o jacaré da água. É uma tentativa de salvar o animal. Pelo menos aí na terra ele tem mais chance de sobreviver. Você conhece a Vitória Régia do Pantanal? Que animais podemos encontrar no trecho navegável do Paraguai? É o que você vai ver no próximo bloco. Cáceres, cidade portuária. Começa o trecho navegável do Rio Paraguai. Os primeiros colonizadores do oeste brasileiro chegaram por aqui através do rio. O Bahia das Pombas, nosso barco nesta aventura, é cuidadosamente abastecido com os equipamentos de filmagens, combustível, comida e muita água. Dez dias vivendo neste barco descendo o Rio Paraguai. É a nossa previsão para a viagem de Cáceres, no Mato Grosso, até Corumbá, Mato Grosso do Sul. O barco viaja numa velocidade de 15 km por hora. São 700 quilômetros aproximadamente nesse trecho. Mas nós vamos parando o tempo todo. Parando para descobrir as surpresas deste rio. Estamos acompanhados dos guias Arildo e Cléris, conhecedores dos rios, igarapés e trilhas da região. E também da arqueóloga Maria Clara Migliaccio, estudiosa em assuntos indígenas. O Alto Paraguai é sinuoso e belo. Esta imagem reflete a grandeza do rio nesta planície alagada. Sem as águas do Paraguai, o Pantanal certamente seria um deserto. Quem diria que no Pantanal a gente pudesse encontrar a Vitória Régia? As encontradas aqui no Alto Paraguai são menores que as da Amazônia. Elas servem também como tapetes para as jaçanãs. Esses pássaros têm corpo leve, pernas finas e compridas.
passa os dias saltando sobre as vitórias régias em busca de comida. O Baía das Pombas desce o rio e logo encontramos seus primeiros habitantes. Deixamos a nossa chalana e partimos das voadeiras. Estes pequenos barcos conseguem entrar nos igarapés e lagoas que estão ligados ao Paraguai. Neste braço estreito do rio, é mais fácil observar os animais da região. Entre as folhagens das árvores, surge um casal de macacos bugio. A mãe procura sempre os galhos mais altos para proteger o filhote que carrega nas costas. Maguaris, garças, martins pescadores, cabeças secas, tuiuius, todos com o mesmo objetivo, tirar do Rio Paraguai o almoço de cada dia. Eles se alimentam de peixes e mariscos. O colhereiro, com sua plumagem cor-de-rosa, é um dos pássaros mais bonitos do Pantanal. Na época do acasalamento, os colhereiros mudam de cor. A cobertura das asas e da cauda fica mais avermelhada. Arildo, o nosso guia, descobriu ossadas de antigos habitantes na barranca do rio. Os sítios arqueológicos podem ser encontrados bem na beira do Rio Paraguai. As urnas funerárias estão aparecendo aqui, com os ossos espalhados ainda por toda parte. Aqui nós temos o vestígio de um crânio, né, e as falanges, toda descoberta. Aqui nós temos parte de urnas, parte de costela, cravícula. Desse sítio tem mais ou menos uns 50, mais ou menos, que eu já localizei e já passei a informação para o IFAM, né? A arqueóloga Maria Clara Migliaccio, que trabalha na região há 5 anos, também descobriu urnas funerárias e objetos indígenas nas margens do rio. As peças encontradas no Paraguai são levadas para o Museu da cidade de Cáceres. Nestas escavações perto do Paraguai, a arqueóloga encontra um pequeno rosto humano esculpido em cerâmica, trazendo informações de uma antiga aldeia indígena. Nós sabemos que grande parte dos grupos indígenas do Chaco eram tatuados. Então esse é um indício de que esses grupos indígenas que ocuparam essa área mais alta do Pantanal poderiam ter sido tatuados também. O nosso primeiro dia de viagem, navegando pelo Paraguai, está chegando ao fim. O sol vai mudando as cores do céu. O vermelho toma conta do horizonte, refletindo nas águas mansas do Rio Paraguai. Com a vazante do rio, o nível da água baixa e surgem as praias. Começa o ciclo de reprodução para milhares de gaivotas. A talha-mar passa a maior parte do tempo deitada na areia, chocando. Só se alimenta ao entardecer. Elas não deixam ninguém se aproximar dos ninhos. Ficam agressivas, dão voos rasantes para intimidar os invasores. À noite, as gaivotas ainda estão em plena atividade. Essa época, quando começa as praias, então as gaivotas de Taiamã vêm para a região para fazer esse acasalamento e a postura, né? A postura. Então as praias ficam repletas de ovos. Quando a areia fica seca, fica propício, com a temperatura certa para os ovos choquem, ela já começa a pôr. A chalana é amarrada a uma árvore na margem do rio, onde vamos passar a noite. Apesar do cansaço, ainda há tempo para planejar o que vamos fazer no dia seguinte. Em rio de peixes gigantes, qualquer pescador parece um campeão. Veja no próximo bloco. Porto da Reserva Ecológica do Taiamã. Valdemar
é o único fiscal do IBAMA na reserva. São 11.200 hectares. Ele tenta fiscalizar toda a área sozinho. Saímos com o fiscal em busca de pescadores que invadem a reserva. Aqui tem tanto peixe que atrai pescadores clandestinos dos lugares mais distantes. Logo encontramos 2 homens dentro da área proibida procurando iscas para pescar. Você não pode coletar nada aqui dentro da reserva. A voadeira continua a viagem cuidadosamente entre os aguapés que tomam conta de quase toda a baía inundada pelo Paraguai. A nossa voadeira abre caminho pela vegetação e encontra jacarés e capivaras. As capivaras aparecem com frequência. Vamos tentar chegar mais perto do maior roedor do rio Paraguai. Elas ficam assim, quietas, mas a qualquer movimento saem em disparada e se jogam na água. São excelentes nadadoras. Logo adiante, uma surpresa. Valdemar aponta uma ave rara. O tabu-iaiá, quase do tamanho de um tuiuiu. É o mais precavido e desconfiado dos pássaros da região pantaneira. Vamos agora em direção a uma das ilhas da reserva. E outra surpresa. Olha lá, um acampamento clandestino, não pode estar aqui dentro. Pescar dentro da reserva é crime ambiental. O fiscal chega rápido ao local, homens acampados. Vocês estão sabendo que vocês não pode acampar aqui. Você foi avisado, eu avisei para vocês. Vocês estão com mentira que vocês estão tocando búfalo, estão pescando aqui dentro da reserva. Desta vez foi apenas uma advertência. Os pescadores começam a levantar acampamento. Se forem novamente encontrados sem autorização dentro da reserva, serão presos. Eles usam esse material. Mas tem várias dessas aqui, né? Esse é o... A linha de pesca. Esse é o laço que eles estão usando para pegar búfalo. Pegar no anzol. Depois de acompanhar a apreensão dos anzóis e linhas dos pescadores, voltamos ao leito do rio Paraguai. Ontem, Valdemar teve um encontro com uma onça neste local. Nós estamos bem na margem do rio Paraguai. Hoje, ele vai tentar atrair a onça, ver se ela ainda está aqui por perto, chamando com uma espécie de um funil, mas ele sabe imitar bem. Valdemar começa a imitar o animal. A onça não respondeu à imitação, mas as pegadas estavam lá. Dá para você ver claramente a marca deixada pela onça. São marcas recentes e pela profundidade da pista que ela deixou, dá para sentir o tamanho da onça. Pesada, né? Na solidão da reserva ecológica do Taiamã, Valdemar trata alguns animais com carinho dedicado a velhos amigos. Pelé. Pedro e Pelé são esses 2 jacarés que vivem na área da reserva há muitos anos e respondem logo ao chamado do seu guardião. O peixe preferido por Pelé é a piranha. É só jogar na água que ele vem buscar. Um outro amigo de Valdemar mora no alto da árvore, bem perto da sede da reserva. Este casal de tuiuius, há 8 anos, faz o ninho no mesmo lugar. No ano passado, a equipe do Globo Repórter documentou o casal de tuiuius com 3 filhotes. Era o Pedro, Paulo e Manuel. Pedro, Paulo e Manuel foram embora. Foram embora. Aí só voltou, primeiro volta o João, depois a Joana. Volta Tuiuiu. João! Joga um pedaço de peixe João! e logo a maior ave voadora do país sai do ninho, atendendo ao chamado de Valdemar.
O tuiuiu João come tranquilo, confiante. Ele sabe que está perto de um velho amigo. E desfila com o caminhar desengonçado até a margem do rio. O tuiuiu é a maior de todas as cegonhas. Por que a vida selvagem corre tanto risco às margens do Paraguai? Daqui a pouco, a lagoa subterrânea onde o rio se multiplica e a dança proibida para as mulheres. É um velho morador do Pantanal apaixonado pelo rio Paraguai. Não há reunião da comunidade em que ele não apareça, brigando para acabar com os desmatamentos que avançam para a cabeceira do rio. Ah, mas isso era muito diferente, era outra coisa, né? Os bichos que isso acabou, isso desapareceu. Se eu não vê nem já, aqui era lugar que tinha viado, assim, que você contar de 50. Não tem mais, não. Aqui no toda essa região tinha muito, acabou. Tinha anta, acabou tudo. Bem perto da nascente, encontramos 5 homens acampados. Um deles diz que está caçando sucuri, a maior cobra do Pantanal. Só que desmatar, caçar, fazer fogueiras perto das nascentes é crime ambiental. Vocês estão procurando a sucuri para quê? Nós vamos fazer um estudo nela, por que ela está... a extinção dela, né? E você é técnico, você é biólogo para fazer isso? Na realidade, biólogo eu não sou. E é o quê? Eu sou, como eu dizer, eu sou na área de preservação. Você me disse ainda há pouco que está pegando a sucuri para a faculdade de Brasília, é verdade? Na realidade, essa sucuri, ela vai para a faculdade. Que faz faculdade? tudo. Que faculdade? Faculdade de Brasília. Mas qual delas? Tem várias faculdades em Brasília. Ah. Você acabou de dizer que veio preservar. E ele acabou de filmar as espingardas que estão dentro do carro. Qual espingarda? Tem uma espingarda lá que está na imagem. Minutos depois, aproveitando a falta de fiscalização, o caçador de sucuri foge em seu carro. Aqui, o rio ainda estreito, raso, de águas claras e puras, corre lentamente pela vegetação. Os pequenos riachos abastecem as lagoas. E as lagoas aumentam o volume de água dos rios. Esta lagoa em Diamantino, Mato Grosso, é um divisor de águas. De um lado, ela deságua para o rio Paraguai. Do outro lado, para as cabeceiras do rio Tapajós, unindo as duas bacias mais importantes da América, a do Prata e a do Amazonas. O desmatamento que existe em toda essa região, principalmente perto das nascentes, vai diminuindo a quantidade de água a cada ano. Vai diminuindo a quantidade d'água, porque se faz um nicho ecológico. Você observa que é uma umidade, um nicho. Então, cada ano é um nicho extenso. Então, a cada ano, aonde vão gradeando, derrubando, esse nicho vai diminuindo. E a lagoa vai se exaurindo assim. Outra nascente está ameaçada. Estamos a caminho da Lagoa Azul, no município de Nobres. O acesso é entre as rochas. Uma longa subida e chegamos à entrada de uma grande caverna. Um buraco de quase 100 metros nos leva à Lagoa Azul. Um cenário deslumbrante. Neste refúgio de águas transparentes, nasce o mais importante afluente do Paraguai, o rio Cuiabá. Geralmente isso aí é uma coisa que dói na alma da gente, ver a pessoa às vezes acha que isso é bonito deixar o seu nome ali, né? Mas está depredando a natureza, né? Então esses calactites quebrados são milhões de anos que demoram a ser feitos. E o turista tem que ser conscientizado que precisa de conservar isso aí. Voltamos aos caminhos do Paraguai. Aqui, ainda sem receber as águas do Cuiabá, ele corre manso,
numa rota cheia de curvas até a primeira grande cidade. Cáceres, a princesa do Pantanal, a cidade das bicicletas. Tuiuiu, pintado, o homem foi buscar no rio inspiração para os objetos que decoram as ruas da cidade. É aqui no Paraguai, na região de Cáceres, o maior festival de pesca esportiva de água doce do mundo, garantido pelo Guinness Book, o livro dos recordes. O nosso barco chega ao Médio Paraguai, uma das partes mais bonitas do rio. Nos aproximamos do encontro das águas, do local onde o principal afluente deságua do Paraguai. Um dos momentos mais esperados da nossa viagem. Estamos agora passando pela boca do rio Cuiabá. Lembra que nós vimos a nascente desse rio dentro de uma caverna. Aqui ele deságua no Paraguai. A paisagem fica ainda mais bonita quando surge a Serra do Amolá, perto da fronteira com a Bolívia. É aqui que começam a se formar as grandes lagoas do Pantanal. Esta área do Caracará sempre foi habitada pelos índios Guatós. Eles viviam tão isolados que até os anos 50 eram considerados extintos. Hoje, restam menos de 500 sobreviventes em toda a região. José e Veridiano são Guatós. Eles vivem sozinhos nesta casa, no meio do mar. Os bichos não vêm aqui, não? Onça? Vem. Vem, né? Descimento de onça que passou aqui. A onça passou aí? Isolados do mundo, nunca saíram daqui para lugar nenhum. O senhor já ouviu falar em Ronaldinho? Já ouviu falar em Ronaldinho? Não. Romário? Não, Não sabe quem é? não sei. Sabe quem é Xuxa? Não sei. Mas não foram os Guatós os primeiros moradores da região. No Caracará estão provas de uma civilização muito antiga. Estas inscrições rupestres com mais de 3.000 anos. Os desenhos entalhados foram descobertos nesta grande rocha. Um sítio arqueológico que ainda está sendo pesquisado. Perto do Caracará ficam as lagoas mais bonitas do Paraguai. Gaíva, Mandoré e Uberaba. Paraíso para peixes e aves. Um dos lugares preferidos dos pescadores clandestinos que também invadem o Parque Nacional do Pantanal. Um tormento para o fiscal do Ibama, Benjamin Silva, que toma conta sozinho de uma das maiores áreas preservadas desta planície alagada. Na sua pequena voadeira, ele fiscaliza os pontos preferidos pelos infratores. No final do dia, ele encontrou este grupo que estava pescando na reserva. Esse pacote dentro da reserva, o senhor não vem falar para mim, eu nasci e criei aqui dentro. Benjamin prende os barcos e os motores dos pescadores. Aqui no Médio Paraguai ficam localizados os pesqueiros mais atraentes. Os grandes barcos de pesca, que mais parecem hotéis flutuantes, levam centenas de pescadores pelo rio. A invasão de turistas aumenta a preocupação do fiscal Benjamin, mas a pesca é meio de vida para milhares de caboclos da região. Jorge mora com a família na margem do Paraguai. Ele vende iscas para os turistas. Nós o acompanhamos na arriscada pescaria das Tuviras, este pequeno peixe, parecido com uma enguia, isca preferida dos pescadores. Tela nas mãos, ele busca cuidadosamente entre os camalotes, essa vegetação que nasce na margem do rio. Um trabalho cansativo e muito perigoso. Eu catava no caranguejo, no camalote, quando eu metia a mão assim, o rolo da boca de sapo. A boca de sapo é bem venenosa. É a mais venenosa que tem aqui para nós, no Pantanal. Em casa, junto com a mulher, mostra o que conseguiu no seu dia de trabalho. Para nós vender para o turista é 25. 25. E para os revendedores pagam 10 centavos. O atravessador. É, o atravessador.
Pescador não falta. É o dia inteiro subindo e descendo o rio. Varas de pesca, iscas nos baldes, anzóis, linhas e bolinetes. Para um bom pescador, é só jogar a linha e puxar. Pacu, jaú, caixara, pintado, piraputanga, barbado e o famoso dourado. É uma fartura que deixa qualquer pescador com pinta de campeão. Sem as marolas das pequenas lanchas dos pescadores, o Paraguai reflete a tranquilidade deste paraíso. De dentro do barco, você não sabe se está olhando o céu abaixo ou acima da sua cabeça. De manhã, assim, o sol nascente é a coisa mais bonita que tem. Isso aqui não pode acabar. Isso aqui tem que ser preservado para as futuras gerações, para os meus netos, para os meus bisnetos. Não pode acabar agora. Mas toda essa beleza está ameaçada. As grandes balsas que transportam soja para o Paraguai e a Argentina ajudam ainda mais o assoreamento e a destruição de sítios arqueológicos. Com tamanho gigantesco para o leito estreito do rio, elas destroem os barrancos e aumentam a erosão. As embarcações são inadequadas para o tamanho do rio. Então elas acabam usando os barrancos para a realização de manobras, onde ocorrem colisões com as barrancas, desmontando o pacote arqueológico, como chamamos. Relíquias de um passado histórico, fortalezas ainda conservadas, canhões em pontos estratégicos, lembranças da guerra em tempo de paz. Foi por este rio que tropas paraguaias invadiram o território brasileiro. O Forte Coimbra, na margem do rio Paraguai, faz parte da história do Brasil. Ele chegou a ser ocupado pelas tropas paraguaias. Depois foi retomado. Hoje é conservado e mantido pelo Exército. Um museu, pouco visitado por causa da distância, mas sempre lembrado por quem consegue chegar até aqui. Porto Murtinho é a última cidade brasileira banhada pelo rio no Baixo Paraguai. Estamos chegando ao fim de uma longa jornada. 18 dias de viagem. Uma travessia que jamais será esquecida. No encontro com o Rio Apa, o Paraguai se despede do Brasil. A partir daqui, ele muda de nacionalidade. Entra definitivamente em território paraguai, até encontrar os rios Paraná e Uruguai, formando a Bacia do Prata.